Olá, seja bem-vindo ao canal Liberdade Mental. Eu sou a Priscila Valera, obrigada por estar aqui. Se você é novo, se inscreva no canal e me ajude a continuar trazendo ótimos conteúdos. Espero que goste do vídeo e traga novas reflexões para você. Earl Nightingale, reconhecendo oportunidades. No ano de 1843, nasceu um homem que durante a sua vida causou um efeito na vida de milhões de pessoas. O nome dele era Russell Herman. Ele se tornou um advogado, depois um editor de um jornal, um religioso e um grupo de igreja. Certo dia, os jovens da cidade dele perguntou se ele estaria disposto a ensinar os impulsos universitários. Eles queriam uma formação universitária, mas não tinham dinheiro para pagar por isso. Ele disse a eles que faria tudo o que podia. E assim, quando saíram, veio um pensamento. Uma ideia começou a se formar na mente do Dr. Herman. Quando ele perguntou a si mesmo por que não poderia fazer uma faculdade para jovens pobres e merecedores? Bem, essa é uma boa ideia. Iria trabalhar nisso de uma vez por todas. Praticamente sozinho, o doutor arrecadou 7 milhões de dólares com as quais ele fundou uma das principais universidades do mundo. Ele levantou dinheiro dando mais de 6.000 palestras em todo o país, e em cada uma delas ele contou uma história chamada Acres de Diamante. A história sobre o fazendeiro africano que ouviu a história de outros colonos que conquistaram milhões descobrindo minas de diamante. E essas histórias animaram tanto o fazendeiro que ele mal podia esperar para vender a fazenda dele e procurar os diamantes por si próprio. Então, ele vendeu sua fazenda e passou o resto da sua vida vagando pelo vasto continente africano, procurando sem sucesso por pedras preciosas, que poderiam ser de alto valor de mercado. Finalmente, completamente desanimado, quebrado e desesperado, como eu lembro dessa história, ele se jogou no rio e se afogou. Enquanto isso, o homem que comprou a sua fazenda encontrou uma pedra grande e incomum em um córrego que passava pela propriedade, e a pedra acabou se tornando um grande diamante de enorme valor. Então, ele descobriu que a fazenda estava repleta deles, se tornou uma das minas de diamante mais ricas do mundo. O primeiro fazendeiro tinha literalmente acres de diamante, mas vendeu por praticamente nada, a fim de procurá-los em outro lugar. Se ele tivesse apenas reservado um tempo para estudar, preparar a si mesmo e aprender como o diamante se parece em seu estado bruto, na primeira exploração completa na terra em que ele possuía, ele iria ter encontrado os milhões que procuravam bem na sua propriedade. O fato é que essa história, que afetou profundamente o Dr. Herman, foi a ideia de que cada um de nós está nesse momento diante de seu próprio acre de diamante. Se nós tivermos somente a sabedoria e a paciência para explorar de forma inteligente e eficaz o trabalho que estamos nesse momento engajados, nós geralmente vamos perceber que nós contemos a riqueza que nós buscamos, seja ela financeira, intangível ou ambas. Não há nada mais lamentável para a minha mente que a pessoa que desperdiça a vida dela correndo de uma coisa para outra, sempre buscando o pote de ouro no final do arco-íris, e se permanecem onde estão. Não importa qual seja a sua meta, talvez o caminho para isso possa ser encontrado na mesma coisa em que agora você está envolvido. Veja, a maioria dos homens acredita que alguns negócios são melhores do que outros, ao invés de perceberem a verdade que não existem negócios ruins. Só negócios em que as pessoas não sabiam o suficiente para perceber as oportunidades no trabalho que fazem. Não importa qual seja o seu trabalho, o seu negócio, você é gerente. Esse parece não haver futuro ou oportunidade de negócio, nem sempre é porque a oportunidade está lá, mas talvez porque ainda não enxergamos. Um fazendeiro uma vez colocou uma pequena abóbora num jarro vazio. A abóbora cresceu até que preencheu totalmente. Quando o agricultor quebrou o vidro, ele obteve uma abóbora exatamente do tamanho e formato do jarro. Se nós não tivermos cuidados, cada um de nós pode fazer algo parecido. Nós podemos erroneamente nos colocar em jarros que limitam o nosso crescimento, mas somos nós que nos colocamos, não o emprego, nem a empresa, nem o território, nem a economia. Nós que fazemos isso. As pessoas que se destacam em seu trabalho são as que veem seu trabalho como uma oportunidade para crescimento e desenvolvimento e que preparam a si mesmo para as oportunidades acerca todos os dias. Preparação é a chave. Isso significa nos tornarmos tão bons, tão competentes naquilo que estamos fazendo, que nós iremos forçar que as oportunidades venham para o nosso caminho. Isso requer imaginação criativa para saber que diamante não se parece diamante em seu estado bruto. Assim como o minério de ferro não se parece com ferro ou aço. Há grandes oportunidades constantemente em cada aspecto do trabalho que realizamos, a fim de começar a prospecção de seus acres de diamante.
Comece a desenvolver uma faculdade chamada de objetividade inteligente, a capacidade de se afastar e observar seu trabalho como um estranho, o que considera o seu pasto mais verde do que o dele. Para fazer isso, comece do início com a perspectiva de qual indústria ou profissão seu trabalho segue. Você sabe o que pode saber sobre a indústria? Sobre como ela começou? Por que ela começou? Quem começou e quando? Qual a movimentação financeira anual de sua indústria? O quão rápido ela cresceu nos últimos 20 anos? Expectativa de crescimento nos últimos 10 anos? Resumindo, comece agora a se tornar um expert da indústria. Você se surpreenderá com os seus resultados. Em 5 ou menos, você se torna um expert nacional na sua área e são os especialistas que escrevem seus próprios roteiros da vida. As pesquisas indicam que a grande maioria das pessoas olham para seus empregos como sendo mais longe que podem chegar, o fim da linha. Eles precisam descobrir como realmente desenvolver e expandir a dinâmica que a indústria precisa e se tornar aquela pessoa incomum, estar preparada para compartilhar esse crescimento. O quão ricamente será recompensado essa pessoa de visão e ação. Por outro lado, aquelas pessoas que não estão se preparando e crescendo não só estão se tornando estagnadas em relação à indústria, elas estão ficando para trás. Então, pergunte a si mesmo: eu conheço o suficiente sobre o meu trabalho e a minha indústria? Como um médico e bom advogado conhece a profissão deles? Você tem que saber. Essa atitude da pessoa que quer se tornar um profissional naquilo faz para viver é muito importante. É muito mais divertido, muito mais gratificante e interessante, e o verdadeiro profissional pode cercar tempestades ocasionais dos mares da economia em um barco seguro, construído com estudo e preparação. A fim de se tornar um profissional em um mundo de amadores, nós precisamos estudar 3 assuntos importantes. 1. A nossa empresa é a nossa indústria para a qual ela opera. 2. Nosso trabalho e nosso próximo passo na carreira. 3. Precisamos estudar as pessoas. Bem, como servimos e nos relacionamos com as pessoas irá determinar nosso sucesso ou fracasso. Esses 3 assuntos que você pode gradativamente construir uma biblioteca caseira. Funcionário da livraria irá te ajudar a encontrar os livros certos se você disser o que você quer saber. Frequentemente, tudo que você precisa para ter uma enorme melhoria é simplesmente se lembrar de coisas que você já sabe, mas esqueceu. Possivelmente, esse estudo e pesquisa no seu trabalho, na sua indústria, em forma de aumentar seu serviço para os outros, é fascinante. E ao longo prazo, isso paga tremendos dividendos, constrói completa segurança e pode ser realizado em 1 hora por dia, devotar à leitura e fazer anotações dedicadas. Pensa em maneiras e meios pelo quais você pode aumentar sua contribuição para a sua empresa ou indústria e para aqueles que você presta serviço. Você notará uma incrível mudança em seu mundo, pois conforme você semear, colherá. Isso se aplica tanto para a família quanto para o ganha-pão. No minuto que você adota essa atitude, você se torna um dos top 5% das pessoas do mundo. Você virtualmente remove toda a competição. Você está criando ao invés de competir. Você está afetando a vida ao invés de ser afetado por ela. Você está se tornando um criador e um doador para a vida ao invés de ser somente um recebedor. Tomar essa atitude em relação ao seu trabalho, sua empresa e indústria, você está automaticamente cuidando de 2 fatores primordiais da vida bem-sucedida. Primeiro, você se tornará mais interessado em relação ao seu trabalho e seu futuro. E ambos interesses e entusiasmo são contagiosos. Segundo, você estará contribuindo segurança financeira que irá durar por toda a vida. Então, mantenha esse pensamento em mente, sempre que puder, dentro e fora do trabalho. Em alguns lugares do seu trabalho atual, se esconde uma oportunidade que irá trazer para você tudo o que você poderia querer para si e para sua família. E não será rotulado como oportunidade. Está escondido em que situações comuns e cotidianas, assim como a ajuda que fez uma pessoa desenvolver o primeiro clipe para o papel. O copo de vidro sujos que desencadeou a indústria de copos descartáveis. Agora, para concluirmos, aqui estão os 12 pontos para se lembrar. 1. Se desenvolvermos a sabedoria e a paciência para explorar de forma inteligente e eficaz o trabalho que estamos envolvidos, muito provavelmente encontraremos as riquezas. 2. Antes de sairmos correndo para o que acreditamos ser os pastos mais verdes, devemos perceber que nossos passos são provavelmente ilimitados. 3. Não há trabalho ruins e a maneira como fazemos nosso trabalho que o faz se tornar bom ou ruim. 4. Não devemos nos colocar em jarras em que não podemos crescer. Vamos evitar a autolimitação. 5. Apenas a preparação pode garantir a nossa tomada de vantagem das oportunidades que irão se apresentar no futuro. As oportunidades estão ao nosso redor.
Agora vamos começar a nos preparar. 6. Coloque sua imaginação para trabalhar nas muitas formas e meios de melhorar o que você está fazendo agora. 7. Aprenda muito o que puder sobre o seu trabalho, sua empresa e sua indústria. 8. Uma vez que não há limite para o crescimento de sua indústria, isso indica que não há limites para o seu crescimento potencial nessa indústria. 9. Nossa economia dinâmica e crescente precisa se recompensar a pessoa incomum que se prepara para esse crescimento. 10. Começa a construir a sua biblioteca de referência de materiais pertencente à sua empresa e indústrias, seu trabalho e sobre como servir melhor e se dar bem com as pessoas. 11. Reserve 1 hora por dia para esse estudo e pesquisa. 12. Lembre-se da história do Acre de Diamantes. Se você gostou do vídeo, nos ajude com o crescimento do canal e se inscreva. Compartilhe o vídeo. Obrigada!